Vamos ler versículos 2 a 4. Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Diz assim: Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Amém? Vamos orar? Pai querido, fala conosco através da Tua palavra. Queremos ouvir somente a Tua voz neste momento. Fortalece-nos, dá-nos ânimo, para que a Tua palavra penetre em nosso coração. Dá-nos um coração quebrantado para isso. E essa palavra entrando em nosso coração, Senhor, dê frutos, muitos frutos. Nós possamos proclamar o Teu Evangelho através das adversidades. Nós oramos crendo que Tu farás maravilhas entre nós, que muitas coisas mudarão no nosso modo de pensar, em nome de Jesus. Amém. Considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Não sei se você, não sei não, com certeza, eu sei, não sei não, eu sei, com certeza, todos vocês já ouviram as pessoas dizerem assim: meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo. Sai um problema e vem outro, sai uma provação e vem outra. Então essas pessoas que falam isso precisam estar lembrando que o Senhor Jesus, através de Tiago, disse para nós: considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E aí, há aqueles que dizem assim: pastor, mas pode ser que a pessoa esteja passando por lutas porque ele está em pecado, e aí o diabo está atacando ele e tal, e aí ele vai jubilar? Não, olha só, depois ele vai jubilar, porque através desses problemas ele vai cair em si, se for o pecado, ele vai cair em si e vai dizer assim: meu Deus, nunca mais eu quero me meter nessas confusões, nunca mais eu quero passar essas situações que eu passei. Senhor, eu estou arrependido. Vamos dar um exemplo na Bíblia. O filho pródigo, ele estava, ninguém duvida que na parábola, ninguém duvida que ele estava em pecado, estava gastando dinheiro com as mulheres, não podia estar, ele estava fazendo coisa errada, quem sabe pagando com o dinheiro algumas coisas que ele não conseguiria vencer na palavra. Aí um dia ele começa a ter provações, o dinheiro dele acaba, ele tem fome, ele não tem onde se vestir direito, e aí ele começa a ficar em aflição, em tribulação, e aí ele cai em si e diz: eu pequei. Não é isso que diz? Pai, ele diz assim: eu vou lá, vou falar com meu pai: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Então, até nesses momentos, mas eu estou pregando para nós, para o povo crente, para o povo de Deus. Então aí muito mais, como é que nós podemos imaginar que Deus nos dá provações para nos castigar? Qual é o pai, por pior que seja, que tem prazer, diz assim: hoje eu vou levantar, estou esperando só tomar café, que eu vou levantar, vou dar uma surra nos meus filhos, que eu amo ver eles chorando, machucado, quebrado. Estou falando de um pai, não estou falando de um doido, de um maluco, né? Aí o maluco não é nada, né? Qual? Agora imagine Deus, como é que Deus faria isso conosco? E ainda mais a palavra de Deus diz que Ele corrige a quem? A quem Ele ama. Então nós temos que considerar motivo de júbilo por passarmos por diversas provações, porquanto, ele diz: sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Quando nós
vencemos essas dificuldades, é que nós vamos ver que podemos confiar e podemos continuar confiando. A palavra de hoje diz: precisamos então de enfrentar adversidades? Por aqui diz que precisamos. Precisamos para que a prova da nossa fé produza ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação. A fim de quê? A fim de que sejamos aperfeiçoados. Então está ensinando também que nós não devemos continuar fazendo as mesmas coisas. O que é as mesmas coisas? As coisas são as mesmas murmurações. Quarta-feira, foi quarta-feira? Foi quarta-feira. Nós estamos aqui e Deus usou a irmã Débora e falou em profecia para a igreja, e disse que Jesus dizendo que estava satisfeito com a igreja e tal, que ia fazer muita coisa, mas que havia muita gente ainda murmurando. E a gente tem que vigiar nisso, irmãos. O ser humano é murmurador, por natureza. Nunca está satisfeito. Põe um sol quente, ele reclama. Chove, ele reclama. Tira o sol e tira a chuva e deixa nublado, ele reclama também. Então, nós somos, por natureza, murmuradores. Nada está bom para nós. Não é assim, irmãos? Então, por isso é que o Senhor não gosta de murmuradores. Mas nós temos que aprender com essas lições. Então, a palavra de hoje diz: precisamos enfrentar as adversidades. O alvo de nosso Deus é o que é, então? A nossa maturidade cristã. Por que Deus está fazendo isso conosco? Porque Ele quer que nós sejamos maduros. Deus permite as tribulações para nos desmamar. Para nos desmamar. Lembra quando o apóstolo Paulo disse para a igreja de Coríntios? Ele disse assim: olha, vocês estão querendo beber leitinho, vocês já estão na idade adulta e tomando leitinho. Eu estou querendo dar uma comida mais densa, mais sólida, mais forte, com mais substância, né? E vocês vocês não estão preparados. Então, o Senhor nos permite isso para nos desmamar, para sairmos do leitinho e experimentarmos o alimento sólido, para sairmos da superfície e conhecermos a profundidade. Toda vez que somos provados, devemos pedir a Deus que nos mostre o propósito. Isso você pode pedir. Para quê? Para você não cair nas esparrelas do inimigo, para você não repetir de novo aquilo que você estava. Então, qual é o propósito? Tem um propósito. Irmão, tem que ter um propósito. Estamos estudando na nossa Esforce, uma vida com propósito. Tem que haver um propósito, não é possível. Deus não criou nenhum de nós para que não haja um propósito na nossa vida. E as experiências nos fazem, né? No caso, as experiências nos fazem crescer. Quando? Quando é que as experiências nos fazem crescer? Como é que isso pode ser possível, pastor? Como é que eu posso crescer nas adversidades? Como é que eu posso crescer nas situações adversas? Como é que eu posso tomar ensinamento dessas situações? Primeiro, quando nós aprendemos a buscar e a obter sabedoria. Quando nós aprendemos a buscar, não só buscar, e a obter sabedoria. Sabedoria é mais que conhecimento. Há muitas pessoas que têm conhecimento, mas não têm sabedoria. Na hora de agir, não agem com sabedoria. A sabedoria, nós temos que pedir a Deus. Conhecimento é conhecer os princípios da palavra de Deus. A sabedoria é aplicá-los na nossa vida prática. Como é que eu aplico? Então, eu posso ter conhecimento do que faz uma arma, uma faca, um revólver. Eu posso ter esse conhecimento. A sabedoria é saber aplicar isso. Eu posso ter uma faca em casa? Posso, mas para cortar carne, para cortar cebola, para cortar, né? Alguns têm uma faca para furar as pessoas na rua. Então, quando nós estamos sendo provados, nós precisamos de sabedoria para não desperdiçarmos as oportunidades que Deus está nos dando para a maturidade. Irmãos, é impossível nós crescermos sem buscar obter essa sabedoria. Se nós não buscarmos isso de Deus, Senhor, deixa eu entender esse propósito na minha vida. E é muito difícil, irmãos, é muito difícil, porque o ser humano é cabeçudo. O ser humano acha que tem que ser do jeito dele. Lembram de Naamã? Não, tinha que ser assim.
Eu imagino que fosse assim, imaginei que tivesse que ser assim. Não, ele teria que sair de lá, vir e colocar a mão sobre a minha ferida, e impor, e falar e tal. Não, eu não vou aceitar essa cura. O ser humano é assim de natureza. Nós, quando temos conhecimento, então, nós somos um perigo. Há muitos, eu tenho uma experiência com Deus, de várias outras experiências, de quando eu passo pelas igrejas, e antes eu usava isso muito mais, que eu ia muito mais vezes, para falar do batismo no Espírito Santo, para falar do santidade, crescimento espiritual, como que eu era rejeitado, não eu, Isaías, como essa palavra era rejeitada, ela era rejeitada muito mais pelas pessoas que conheciam bem a Bíblia, por paradoxal que possa parecer. Vamos lá, onde é que Jesus teve mais dificuldade? Foi com quem? Com os fariseus, com as pessoas que conheciam, as pessoas que tal. O que Paulo fazia? Ele fazia arruaças, prendidas, porque ele conhecia, vamos dizer, a Bíblia, para os irmãos entenderem, contextualizando, né? Ele conhecia a Bíblia, não, está errado. Irmãos, é impressionante como as pessoas que têm conhecimento, só o conhecimento, como eles têm obstáculos para receber aquilo que Deus quer dar, algo mais, a graça, algo superior que nos tire da superfície e nos leve ao fundo para nos dar raízes. Então a sabedoria é um perigo, mas é necessário. Porque senão Jesus não teria dito, vocês erram porque não têm conhecimento. Vocês erram porque não têm conhecimento. Então é um perigo nós pegarmos os textos isolados, porque nesse momento levantaria alguém e disse, eu vou embora, pastor, porque Jesus disse isso, o que vale é que Jesus disse, e eu tenho que ter conhecimento. Mas antes disso eu disse que nós temos que buscar a sabedoria que é além do conhecimento. A sabedoria é saber aceitar quando é de Deus e quando é o inimigo. Obviamente, Deus não permite nada na sua vida, ou seja, nada acontece na sua vida se Deus não souber e não permitir. O diabo não pode tocar na sua vida se Deus falar, vai lá, toca nele um pouquinho, pode fazer isso, mas não mexe ali, não mexe aqui, só vai ali. Isso está claro, o povo da Shalom está farto de saber que nós temos ensinado isso, não é? Mas mesmo sendo o inimigo, nós temos que procurar sabedoria. Por que isso está acontecendo conosco? Então as adversidades, elas nos fazem crescer, as experiências com elas nos fazem crescer, primeiro quando nós buscamos a sabedoria, obter a sabedoria. E sabedoria nem sempre é falar na hora. Sabedoria às vezes é recuar. Sabedoria é não falar tudo que sabemos ou pensamos. Muitas vezes a sabedoria é ficarmos quietos e nem falarmos. A sabedoria é buscarmos sempre o fundamento das coisas de Deus. Por que Deus faz alguma coisa? Qual o propósito disso? Quando nós entendemos o propósito, nós buscamos sabedoria. Não é o questionador, irmãos, cuidado que há uma linha tênue aí, e a pessoa é o questionador, ele questiona tudo, não, mas por que é isso? Por que é aquilo? Por que é aquilo? E às vezes ele não tem a sabedoria, ele não alcança o propósito de Deus, por isso que ele pergunta tudo. Por que tem que ter isso? Houve uma época que eu não estou aqui nem de longe, porque eu não sou capaz de dizer se isso foi de Deus ou não foi de Deus, mas eu fiz perguntas a Deus. Houve uma época que andou, há muitos anos atrás, uma onda de se orar e as pessoas terem dentes de ouro, né? E eu perguntei, Senhor, qual é o propósito disso, para eu entender, mas eu não debochei de ninguém. Na minha família teve uma pessoa que disse, olha, eu ganhei o dente de ouro, e mostrou um dente de ouro. Estávamos conversando a respeito disso com alguns irmãos um dia desse, e um dos irmãos disse assim, alguém disse, aqui o dente de ouro mostrou, mas depois o dente sumiu. Então o ouro que é ouro não desaparece. Mas enfim, qual era o propósito? E eu não consegui essa resposta. Aí um tempo isso parou, nunca mais ninguém falou. Mas pastor, será que era de Deus ou não era de Deus? Eu tenho uma máxima na minha vida, eu tenho um lema na minha vida, eu digo assim, quando não é de Deus, você não precisa fazer nada. Vai morrer sozinho. E quando é de Deus, não adianta você fazer nada, porque vai acontecer. Bote isso como
Quando você não sabe e você está vendo que não está conseguindo, você ora a Deus e entrega para Deus. Entrega para Deus. Esse foi o conselho de Gamaliel, né? Um sábio, uma pessoa estruturada. Disse, olha, não adianta fazer nada se for de Deus. Agora, se não for de Deus, não precisa fazer nada, que essa onda vai passar. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é aprender a buscar e obter sabedoria. Muitas vezes, amados, nós não temos sido sábios, apesar do nosso conhecimento. Nós não temos sido sábios. Nós temos usado palavras que nós conhecemos para machucar pessoas, ou para nos derrotar a nós mesmos. Falta de sabedoria. Então, quem não tem sabedoria, diz a palavra de Deus, peça a Deus, e Ele vai nos dar a sabedoria. É lógico, irmãos, que nem tudo Ele vai dizer, porque Deus tem no seu coração aquilo que Ele pode revelar, tem coisas que não serão reveladas, são dele as coisas. Se você achar melhor, pergunte lá no céu, quando você estiver lá, leva num papelzinho anotado, mas a maioria das coisas Ele faz você entender. Segunda coisa, então, quando as adversidades quantos estão entendendo? Quantos estão com sono? Diga amém. Ninguém está com sono, graças a Deus. Quantos estão com medo do vírus? Diga eu estou. Claro que não, nós estamos aqui. As experiências com as adversidades também nos fazem crescer quando buscamos conhecer o caráter de Deus. Irmãos, nós não podemos servir a uma pessoa se nós não conhecermos o caráter dele. Você vai dar tiro no pé, você vai andar para trás, você vai dar cabeçadas. Quando nós não conhecemos o caráter de uma pessoa, nós teremos dificuldade de nos relacionarmos com essa pessoa. E o caráter não se resume a ser assim, fulano é mau caráter, hein? Comprou e não pagou. O caráter é muito além disso daí. Quando a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem, quando ele diz nós, ele diz o homem, né? Porque na verdade nós fomos forjados à imagem e semelhança de Adão. Já expliquei isso aqui, está lá em Gênesis capítulo 5, tá, irmãos? Por conta do pecado. Todos, depois de Adão, são considerados pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, por isso nós precisamos do Espírito Santo. É só nesse sentido. Mas quando a Bíblia diz que Deus formou o homem, e o desejo dele é que o homem, e o homem Adão não era diferente, ele não era igual um rinoceronte, nem igual um hipopótamo, ele era um homem como nós, assim, segundo as Escrituras. Quando Deus forma o homem segundo a sua imagem e semelhança, Ele formou o homem segundo o seu caráter. O seu caráter. E qual é a natureza? Qual é o caráter de Deus? Tiago nos ensina 3 coisas sobre Deus. Em Tiago capítulo 1 ainda, no versículo 5, diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Então, 3 coisas que nós vamos saber sobre Deus aqui, sobre o caráter de Deus. É da natureza de Deus dar. É da natureza de Deus dar. Ele é doador. Isso você não pode tirar da sua cabeça. Deus tem prazer em dar. Deus é feito para doar. Deus nos fez sabendo o seguinte: eu sou a fonte. Então, todo aquele que vier a mim, ele vai encontrar aquilo que procura. Todos, há vários versículos: buscai aqui em mim, a fonte vai jorrar em vocês. Todo aquele que me procurar, eu me deixarei encontrar. Todo aquele que vier a mim, nunca eu o lançarei fora. Há muitos versículos. A natureza dele é doador. Ele é a fonte da sabedoria. Então, a primeira coisa que você precisa saber sobre o caráter de Deus é que nunca você vai encontrar um Deus que não quer dar. Pastor, poderia explicar para mim, pastor, por que eu orei uma coisa e pedi a Deus e não recebi? Primeiro que eu não sei que coisa é essa para te responder, mas em geral
Será que você pediu, segundo um outro versículo desse próprio Deus, porque a Bíblia não é uma página, a Bíblia não é um livro, a Bíblia não é um capítulo, a Bíblia não são 3 capítulos ou 3 livros, a Bíblia é toda ela de Gênesis e Apocalipse. Quando nós pedimos para gastarmos em deleite próprio, ou seja, quando nós pedimos sem que Deus participe disto, nós não recebemos. Ele diz: pedi e pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Pastora, é pecado então eu pedir a Deus uma casa? E a igreja diz o quê? É pecado, irmãos? Quando seria pecado? Quando você trairia a Deus? E por isso às vezes você não recebe, porque Deus ele tem a sua presciência, que está dentro da ciência de Deus, ele já sabe o que vai acontecer. É quando ele percebe que essa casa vai ser para afastar você dele. Em que sentido? Não, pastor, mas eu conheço gente que pediu uma casa e recebeu uma casa, ele continuou crente mais do que era. Em que sentido? Ele passou a ser um doador? Ele passou a emprestar a casa também? Ou ele disse: não chama aqueles crentes aqui em casa não, porque aquele suja a casa toda, pita ali, as crianças mexem no móvel, não, vamos fazer uma como é que chama, uma célula aqui em casa. Deus me livre, não faz não, aqui não. Ou então faz lá no quintal, para não sujar minha casa. Não é verdade, irmãos? Aqui nunca eu ouvi isso, mas eu já ouvi isso, nessa minha andança aí de 40 anos de idade. Os irmãos, hoje é uma prova de que eu não tenho mais de 60 anos. Nem eu, nem a Adelaide, nem o Joel, nem ninguém. Não é verdade? Porque nós estamos aqui. Todos que estão acima de 60 anos, eu barrei ele na porta e falei: pode ir embora para casa. Você está no grupo de risco. Gripados também estão, né? Então, quando nós não entendemos a natureza de Deus, irmãos, sempre Deus quer dar e dar e dar. Tem outro versículo que diz assim, que Ele nos dá a metade do que nós pedimos, para nós não nos atrapalharmos com o que pedimos, não é isso? Ah não? Como diz o versículo? Bem alto para sair na gravação, irmãos. Ele nos dá em abundância, mas tem um termo que ele usa mais: infinitamente mais. Sabe o que é isso? Ele dá mais do que você pode calcular. Então, para você entender, quando você estiver com sede e isso for uma adversidade, você pode entender: Deus não vai me deixar morrer de sede. Eu me lembro que há muitos anos atrás, algumas profecias sérias sobre a minha vida aconteceram, há muitos anos atrás. Eu era muito novinho, criança. Dizia que eu estaria aqui nessa situação agora, que eu estaria pregando, estaria visitando vários lugares, levando a palavra, desde criancinha. Pessoas que nunca nos viram, apareciam lá em casa e chegavam, olhavam e falavam. Pastores. Com 9 anos aproximadamente, eu contraí a paralisia infantil, já falei isso aqui, e fui curado de uma forma completamente diferente dos métodos normais. Fui curado numa cirurgia que Jesus disse: eu vou fazer a cirurgia, e eu esperando Jesus, na minha inocência, vir com um bisturi ou com alguma coisa, e minha mãe tinha sonhado, disse: Jesus vai te operar. E naquele dia, exatamente naquele dia que amanheceu, que a minha mãe me deu o sonho, eu fui operado. Eu caí, fui pegar um mamão, no pé de mamão, caí numa cerca de arame farpado, e a perna rasgou, tem aqui a marca, daqui até aqui. Fui para o hospital, costurou a perna, passado alguns dias, fomos tirar os pontos, e o médico disse: anda para você, porque foi bem na junta. Quando eu andei normal, sem puxar a perna, que já não tinha mais nenhum efeito a perna esquerda, e eu fui sarado pela... Isso não sou eu que estou dizendo. Você chega na minha cidade, todos conhecem a história, meu vizinho lembra disso, e a casa hoje lá foi destruída, mas eu dei a sorte de, 1 ano antes dela ser destruída, eu fui lá em Guaçuí, e eu filmei a cerca de arame, fui no vizinho, fui tal, está registrado, além de
inteira a comunidade lá que conhece. Então, por que? Assim, ainda. Acontece que eu me formo, faço administração, vou trabalhar em bancos e tudo, e trilho outro caminho, sem deixar de ser crente. Sempre trabalhando na igreja, mas não foi isso que Deus falou. Deus falou que eu estaria nessa situação de pregador, de missionário. E numa das primeiras viagens que eu fiz aos Estados Unidos para fazer missões, no primeiro dia, na primeira igreja que eu estava, eu tive uma dor absurda no estômago, caí no chão, estava na casa do pastor que me hospedou, e eu urrava, eu não gritava, eu urrava de dor, e eles me levaram correndo para um pronto-socorro, estava no estado de Nova Jersey. Fui internado e fiquei a madrugada toda sentindo dor, porque lá eles não dão um remédio se eles não sabem o que é ainda, que ele pode te matar, e você entra com uma ação, eles ganham 10 milhões de dólares. E eu fiquei, a dor foi passando até que eu fiquei ali, amanheci quase sem dor, e os médicos fazendo exames. Moral da história, chegaram a uma conclusão que eu deveria estar com câncer, que aquela dor ali, se eu não sofri nenhuma operação de barriga aberta, aquilo que me fez paralisar o intestino, por isso eu sentia dor, tinha sido aquilo. E um pastor me visitou, e eu estava muito triste, no iniciozinho do nosso ministério. E ele então me deu o Salmo 30, e ele disse assim: irmão, Deus não é doido. Ele usou essa palavra, Deus não é doido. Deixa eu ver se é o Salmo 30 mesmo. Isso. E ele diz: como é que Deus vai te levar para a cova se Ele falou que te levantou? Como é que Deus vai te levar para? Como é que Deus vai te matar se Ele prometeu te levantar para você ser missionário? No primeiro dia de missões, Ele te mata. E aquilo me deu um fortalecimento, irmãos, para eu entender a adversidade na minha vida. Eu falei: puxa vida. Mas o negócio piora um pouco, porque eu saio do hospital assinando um documento dizendo que eu não queria passar por mais nenhum tipo de cirurgia, operação, porque eles me disseram lá: você pode morrer, então você tem que assinar aqui autorizando, porque você pode morrer nesse exame. E eu não assinei, lógico. E o pastor que estava comigo, me hospedando, disse: não vai assinar nada, vamos embora, vai sair daí. E nós saímos por nossa conta e risco. E aí eu fui para Boston, que eu estava ali, e o meu dia tinha perdido uma semana. Cheguei em Boston, neve, era fevereiro, e eu fiquei gripado demais, irmãos, porque eu estava lá só tomando soro. Então a situação parece que piora. Aí vem a pergunta: Senhor, mas por quê? Mas foi naquele ano, naquela viagem, que eu tive 21 experiências com Deus inigualáveis, como nunca eu tinha visto. Pastor, mas eu só teve uma experiência de cura da paralisia infantil. Nenhuma das 21 foi superior ou inferior, não foram iguais a essa. E todas contadas, eu um dia conto para vocês algumas delas, mas todas contadas, as pessoas dizem: eu não creio, impossível. E todas elas, Deus falando assim: oi, estou com a mão aqui, vamos embora, opa, estou te guardando. Todas, opa, cuidei de ti, opa, te dou o que você precisa. Todas elas, as 21. Então nós temos que entender que Deus é doador. O diabo diz para você: não merece, você não vai ganhar, para de orar por isso. Irmãos, se nós estamos orando dentro de um propósito de Deus, agradando a Deus, para que a nossa vida sirva a Deus, você tem direito sim. Mas você nem vai se preocupar em pedir uma casa, um carro, tudo que você tem direito de pedir. Se você precisa, Deus vai dar infinitamente mais do que você precisa, do que você necessita e do que você merece, diz o versículo. A segunda coisa sobre Deus, então, a primeira: Deus tem a natureza de dar. É a generosidade dele é ilimitada.
ilimitada. Deus é generoso ilimitadamente. Deus não é generoso 6 meses. Deus não é generoso sobre roupas. Deus não é generoso sobre alimento. Não, o alimento eu dou sem guarda, porque senão você pode morrer. Deus é generoso em todas as coisas. Se algum de vós tem sabedoria, roga a Deus que a todos concede liberalmente com grande alegria. Não há limite. E também é para todos. Não é para ela só. Não é para ele só. É para todos. Você poderia dizer assim: Deus é generoso para mim. Você poderia dizer nessa manhã? A mim. E você tem visto isso? Você tem visto isso? Bota a tua cabeça para funcionar. Volta lá atrás, como Deus foi generoso em coisas que você não imaginava que fosse acontecer, e você tomou um susto, eu nem esperava. Você já ganhou um presente que você não esperava? Se bem que tem muita gente que fala assim: olha, eu não esperava, eu estava precisando. Isso é uma coisa que todo mundo fala, né? Mas tudo bem. Mas você já ganhou um presente que você não esperava ganhar e ganhou? Agora imagina Deus. Segunda característica sobre Deus é que a generosidade de Deus é ilimitada. Nunca murmure, nunca diga: Deus não deu, Deus não quer dar, Ele não é bom comigo, Deus não vai ser bom com você. Deus é bom. E tem um corinho que nós cantamos: Deus é bom, o tempo todo Ele é bom. Bem, Deus não tem bondade, irmãos. Ter bondade é uma coisa, Ele é bom. Então, a natureza dele é de generosidade. Amém? Amém. Terceira coisa que Tiago nos ensina sobre Deus: Ele nos acolhe sempre. Ele nos acolhe sempre. Isso é garantido. Deus não rejeita aquele que o busca. João 6,37. Ele não rejeita aquele que o busca. E, irmãos, que tranquilidade que nós temos. Ah, pastor, o senhor me deu agora uma palavra que eu fiquei feliz. Eu vou levar minha vida agora. Mas você não sabe até quando o Senhor vai atuar como advogado seu. Ele é generoso o tempo todo, mas Ele é justiça. Vou repetir: a Bíblia não pode ser vista por uma página, por um capítulo, por um livro, por 3 livros. A Bíblia tem que ser vista no seu contexto. Amém? Então, Ele nos acolhe sempre e isso é garantido. Então eu já dei 3 coisas aqui. Eu estou precisando de alguma coisa. Pense agora alguma coisa que tem te afligido essa semana. Eu estou aflito aqui porque coronavírus, eu não sei como é que eu vou fazer, eu tenho que fazer alguma coisa. Irmãos, há alguns que pensam o seguinte: Deus me protege de tudo. Está tendo um tiroteio ali, os bandidos, tudo, eu vou passar ali no meio e não vou ser atingido. Não seja burro. Isso não é falta de inteligência, é até burrice. Você não pediu sabedoria a Deus. Não é isso que Ele está ensinando. Não é isso que Ele está ensinando. Mas, se você passar sem saber no meio do tiroteio, eu creio que Deus tem poder para te livrar. Ainda mais se Ele tiver um propósito na sua vida. Bem? Então nós temos que saber separar aquilo que nós afrontamos daquilo que é a natureza normal. Então, aproveitando o ensejo, né, do que está no momento aí, eu já vi alguns pastores dizendo: pastor, um irmão falando para o pastor: pastor, o senhor não acha que aí as igrejas, essa igreja dele fechou, tá? A igreja tem 1000 e poucos membros, então naturalmente deve fechar mesmo. É uma aglomeração muito maior. Aí ele deu uma cutucada, e eu já entendi o recado, porque eu conheço tanto quem escreveu, quanto a igreja que fechou. O senhor não acha que a igreja que abriu está desobedecendo a autoridade e, consequentemente, está desobedecendo a Deus? Aí o outro entrou: é isso mesmo, esses crentes, aí ele está falando pior do que a própria coronavírus pegar a pessoa. Arrebentou com os crentes, arrebentou com a igreja. Eu tenho costume de dizer que o único exército que fala mal do próprio exército é o exército de Cristo. Machuca o próprio exército, mata o próprio exército. Aproveitando o ensejo, irmãos, para que, se você ouvir alguma coisa, o pastor
não está desobedecendo a autoridade, porque quem ouviu bem todas as orientações, ele diz que não deve ter aglomerações, um número superior que possa causar problema. Nós estamos com todas as portas e janelas abertas, nosso número é pequeno. Eu mesmo devolvi para casa 5 ou 6 idosos aqui para não vá, mas eu não estou sentindo nada, pastor, eu quero assistir o culto, assiste depois gravado, vai para casa, você não vai morrer, nem vai perder a salvação por causa disso. Nós não estamos desobedecendo, não há uma lei. Ele disse, usem o bom senso. Quantos ouviram isso? Use o bom senso. O que será amanhã? Amanhã é outro dia. Pode ser que nós, domingo que vem, não estejamos com a porta aberta. Mas vamos pegar o que nós viemos para cá. Você que veio para cá, você veio com medo? Senão você não viria. Você veio baseado em quê? Não estou desobedecendo, mas eu tenho fé em Deus. Porque muitas vezes, amados, nós não confiamos em Deus para vir à igreja, mas queremos confiar em Deus para ir ao shopping almoçar. Ou queremos confiar em Deus para estar num outro lugar de aglomeração. Mas vamos apagar isso tudo. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Você já parou para pensar que quando você mete a mão no botão do elevador, se você mora em prédio, ali já pode ter passado alguém com vírus e botou a mão ali, e você botou a mão ali, e você vai chegar logo lá na frente, coçou, você vai coçar e tal, já está. Você já parou para pensar nisso? Amados, você já parou que você pode estar dentro de um quarto todo fechado, com álcool gel respirando e tal, e o Senhor disse assim, o seu coração vai parar agora, acabou. Então nós temos que ter conhecimento da palavra. Nós não podemos afrontar Deus, mas não podemos andar com medo. Imaginou se nós estivéssemos lá longe de Deus, eu vou mandar uma praga aqui. Agora, pode ficar tranquilo que a praga vai matar todos os como é que chama os primogênitos, mas aonde tiver o sangue do cordeiro não vai matar. Irmãos, eu tenho que trabalhar nesse negócio. Falei hoje aqui, nem todos tinham chegado ainda, então eu vou repetir. A igreja não está aqui para afrontar ao governo, e não vamos afrontar. Se hoje aparecer, agora é decreto, amanhã não pode, nós vamos fechar a porta. Eu obedeço às regras de tudo aqui, mas nós viemos para afrontar essa peste. Nós precisamos de orar. Só tem um que pode acabar com isso, é Deus. E segundo Crônicas 7,14 diz o que? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o que está faltando é nós nos humilharmos pelas pessoas que estão pecando, por esse país que tem pecado, por outros países que têm pecado. Nós vamos nos humilhar e orar e buscar a sua face, nós vamos desviar dos maus caminhos. Diz a Bíblia que Ele se compadecerá de nós. Ele vai o quê? Ele vai repreender, Ele vai tirar a peste, Ele vai sarar a terra. Irmãos, tossi aqui, os irmãos não saiam correndo, não tem nada a ver com isso, tá? Vocês nunca vão ver um pastor que diga assim, irmão, estou com medo, é melhor guarda. Para que serve o poder de Deus na nossa vida se nós tivermos medo? Agora, não confunda você sair daí e já tomei as providências. Ninguém cumprimente hoje na mão, ninguém abraça, ninguém dê beijinhos, álcool gel, nós estamos fazendo tudo, portas abertas, mas nós não podemos ter medo, nós somos um povo valente. Não deixe o inimigo tirar isso da sua vida. Terceiro e último, as experiências e a adversidade nos fazem crescer quando aprendemos a orar com fé. Tiago compara o homem que duvida a 3 figuras. Nós somos, quando duvidamos, comparados a 3 figuras. Versículo 6. Todavia, então, versículo 5, Deus concede liberalmente com alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Tiago então compara 3 figuras, as ondas do mar, o que oscila entre a fé e a incredulidade, o ânimo
e ao desânimo, ele oscila. Uma hora ele é ânimo, outra hora ele é desânimo. Ao otimismo e ao pessimismo. Ora está no alto, ora está no baixo. Um dia ele está fervoroso, outro dia ele está abatido. Então, quando nós oramos e temos essa falta de fé, nós somos comparados às ondas do mar. Segunda comparação, ele diz que nós temos duas mentes num só corpo. Onde é que está isso? Vamos ler de novo o versículo 6. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar. Então, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Duas mentes, o grego duvidando, quer dizer, sem duvidar, no grego duvidando quer dizer diacrimonai, quer dizer, duas mentes, com dois entendimentos. Ora ele diz sim, ora ele diz não. E a Bíblia diz que nós temos que sim, sim, não, não. Nós não podemos ter duas caras. Terceira coisa que Tiago fala é que nós, nesse versículo, agora no versículo 8, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Em algumas versões, é instável. Então, nós temos duas almas num só corpo de novo, e no grego instável, que é também, em algumas traduções, diz dobre. Ele é, esse eu tenho que ler aqui, é dipsichoi, no grego, quer dizer, duas almas, almas divididas. Ele tenta andar em dois caminhos, é tentar servir a dois senhores. Eu quero pregar aqui um dia sobre dois senhores, que muita gente pensa que ele só fala do dinheiro aqui. Ninguém pode servir a dois senhores. A única ocasião na Bíblia que você vai encontrar Jesus botando um outro senhor, dizendo ou esse senhor ou aquele senhor, é nessa situação do mamon. A única. E isso é muito mais do que dinheiro, chama-se idolatria. 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 A coisa, você quer saber uma coisa para arrebentar, para você ficar, mas Deus ficar muito bravo contigo, e quiçá você está em maus lençóis, é você ser um idólatra, em alguma coisa. Não precisa ser no santo. Se você usar de idolatria, a Bíblia diz que você está em maus lençóis com Deus. É a única situação na Bíblia, irmãos, que Jesus diz, ou eu ou um outro Senhor. Ele bota o camarada lá, o Senhor dele lá, não impede igualdade, porque ele sabe que ele é muito mais, mas afrontando. Diz, ó, esse aqui ou aquele ali. E você não tem condição, ou a mim ou a ele. Então, as duas almas é quando nós somos instáveis, quando uma hora nós confiamos em Deus e viemos todos aqui pedir por uma enfermidade, outra hora não confiamos em Deus, porque estão dizendo, ó, esse mal vai pegar. Não vai pegar, em nome de Jesus não vai pegar. Sobre a minha tenda não vai ter encantamentos, sobre a nossa tenda não vai ter pestilência. Eu profetizo isso para a Igreja Shalom, eu profetizo isso para os irmãos da Igreja Shalom, eu profetizo isso para todos os irmãos que estão me ouvindo aqui na nossa internet. Eu profetizo que nós não temos que perder do inimigo, vamos fazer a nossa parte, mas se o Senhor não tomar conta da cidade, em vão vigia os sentinelas. Tiago então fala de dois resultados negativos do crente que ora, mas duvida: fracasso na oração, versículo 6 ele diz, ele não vai alcançar coisa alguma. Inconstância espiritual, está no versículo 8, ele é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos, ele não vai chegar à maturidade, mas estará exposto aos ventos de muitos ensinos diferentes. Então, uma pessoa madura é paciente nas provas, e Deus quer nos fazer ser maduros. A imatura, ele não aguenta, ele, ao primeiro aperto, ele salta fora. Uma pessoa madura é paciente nas provas, a imatura transforma provas em tentações.
Provas são testes enviados por Deus. Tentações são armadilhas enviadas por Satanás para nos enganar. Deus não te trouxe aqui hoje à toa. Nós não valemos nada quando somos sozinhos, isolados. Nós só somos fortes quando nós somos o corpo de Cristo. Eu quero nesta manhã que todos nós fiquemos em pé, e os que desejarem, para não aglomerar, não precisa, não tem problema, mas venham ao altar, não encoste ninguém, não dê mão a ninguém. Nós vamos orar. Primeiro, tomando posse de que o Senhor está dando essas adversidades e permitiu chegar ao Brasil essas adversidades para que nós cresçamos. Deus está querendo ver quem é fiel a Ele, e Deus está querendo ver com quem Ele pode contar. E segundo, nós vamos uma só voz, nós vamos declarar, nós vamos clamar e vamos declarar que essa enfermidade suma daqui, mas não vá para nenhum país. A Bíblia nos ensina que quando nós quisermos consumir, aprenda isso, não mande para o inferno, porque o inferno ainda não está aberto para receber ninguém. Um dia eu vou ensinar isso aqui, tá? O inferno ainda não está aberto para receber ninguém. Segundo, só quem pode mandar para o inferno é Jesus. Ok? Nós vamos mandar para onde? Alguém sabe? Abismo. Sabe por quê, irmãos? Aprendemos que quem cai no abismo nunca mais sai. A pior coisa que o diabo tem na vida é medo de você falar: Senhor, manda ele para o abismo, porque se ele cair ali, ele não sai mais. É bíblico que eu estou falando para você, irmãos. É porque nós não temos de mostrar agora. Acredite no pastor, tá bem? Acredite no pastor. Então, quando você for orar para um negócio sumir, não manda para o mar, você pode matar os peixes, tá bem? Manda para o abismo. Senhor, vamos mandar essa pestilência para o abismo, irmãos? Vocês concordam com isso, irmãos? Vamos mandar. Então, se quiserem vir, não é obrigado, se quiserem vir à frente, quiser ajoelhar aí, nós vamos orar e nós vamos clamar juntos depois, tá? Pai, em nome de Jesus. Ô Pai, nós estamos vivendo dias difíceis, mas muito menos difíceis do que aqueles que vão estar aqui na tribulação. Esses vão sofrer terrivelmente. Esses vão passar por problemas que nunca imaginam que poderiam passar. E vão ter que lutar com suas próprias forças, porque o Espírito Santo não estará ajudando, porque neste ponto, embora o Espírito Santo esteja na terra, neste ponto, Satanás estará com toda a liberdade. O ministério da restrição de Satanás cessa, ele não fica mais restrito, a Bíblia diz isto. Outras enfermidades virão, diz a Bíblia, e acabará uma e virá outra, acabará uma e virá outra, está na Bíblia. Mas Pai, nós queremos agora que esta, e uma por uma nós vamos mandar para o abismo, uma por uma. Então esta é a vez da coronavírus. Pai, mas nós não queremos pedir que o Senhor tire do Brasil, não, tire da terra. Há irmãos nossos que há um mês não abrem igreja na Itália, Pai, e eles estão lá confinados em lugares difíceis, idosos morrendo, a igreja parada sem poder pagar os seus compromissos, porque os irmãos não trabalham também, não têm oferta, não têm o dízimo. Pai, isso o inimigo não vai conseguir fazer. Por isso nós vamos pedir agora em nome de Jesus: arranca da terra, arranca do planeta Terra, Senhor, toda essa pestilência. Não permita que entre em nenhum dos nossos lares. Afasta, Senhor, e joga no abismo. E agora nós vamos declarar enfermidade de coronavírus, peste de coronavírus, no nome de Jesus. O Cristo, o Nazareno, o Messias, nós te ordenamos: vá para o abismo e de lá não saia mais.
Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Ai. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Amém? Nós vamos, neste momento, ofertar ao Senhor e dizimar, aproveitando o ensejo, irmãos, cada dia mais, não por conta disso, mas sempre que você puder, adquira o hábito. Às vezes você vem de casa com dinheiro, tem pessoas que, se você precisar...